Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Fiscal da UI. Temos connosco o Hugo Machado, Manager UI Tech Services, que nos vai hoje ajudar a entender o regime de layoff em vigor e também o mecanismo de apoio à retoma progressiva. Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Há muitas semelhanças entre o novo layoff e o layoff que esteve em vigor em 2020. Quais as principais linhas de distinção entre os dois? E já agora, olhando para este novo layoff, sente, Hugo, que se perdeu uma oportunidade de esclarecer algumas confusões com o layoff inicial? Sim, João. A matriz das duas medidas é essencialmente a mesma. Para as empresas, é um regresso ao passado, com essencialmente o mesmo nível de apoio e sendo aplicáveis os mesmos deveres e obrigações. A grande diferença para as empresas é que agora só podem usufruir da medida entidades com atividade encerrada ou suspensa no âmbito do estado de emergência. Portanto, para as restantes entidades fica limitado o usufruto do apoio à retoma. Ou seja, agora o layoff simplificado é uma verdadeira compensação do governo para compensar os fortes impactos do novo confinamento de 15 de janeiro. Para os trabalhadores há mais apoio, com a Segurança Social a assegurar o pagamento de 100% do vencimento mensal até 1.995 euros, sem aumentar os custos para a entidade empregadora. Por último, o layoff não é acumulável com o apoio à retoma, portanto não é possível aplicar as medidas simultaneamente, ainda que por referência a diferentes trabalhadores ou a diferentes atividades económicas. Quanto à segunda questão, essencialmente o novo layoff assenta na legislação já existente, com as ligeiras alterações já referidas, pelo que se perdeu efetivamente uma oportunidade de clarificar alguns conceitos, o que de facto até foi mais trabalhado, por exemplo, na legislação do apoio à retoma. A título de exemplo, poderia ter sido ajustada à lei por forma a clarificar as componentes remuneratórias que devem ser consideradas no cálculo do apoio e da compensação retributiva a pagar aos trabalhadores, o que foi um tema bastante discutido no âmbito do primeiro layoff e para o qual nunca houve uma cabal clarificação na lei, apenas na SFAC da Segurança Social. Como o Hugo dizia, há neste momento duas opções para as empresas. De um lado, o layoff simplificado, por outro, o mecanismo de apoio à retoma progressiva. Em que consiste este último? E eu gostava de lhe perguntar também se há contextos em que uma destas medidas pode ser mais vantajosa do que outra. Sim, João. O apoio à retoma foi criado essencialmente para alavancar a normalização da atividade das empresas. E neste contexto é normal que concedam um menor nível de apoio face ao layoff simplificado. Para aceder, as empresas devem apurar uma quebra de faturação superior a 25%, sendo o nível de apoio tanto maior quanto maior a quebra de faturação apurada. Seguindo esta lógica, o apoio à retoma limita a redução do período normal de trabalho com base na quebra de faturação apurada, ao passo que o layoff confere muito mais flexibilidade ao empregador, não prevendo qualquer limitação a este título. O layoff prevê ainda uma isenção temporária das contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora, aplicável a qualquer empresa que beneficie desta medida, ao passo que o apoio à retoma prevê uma medida mais ou menos semelhante, que é a dispensa de 50% destas contribuições, mas que apenas é aplicável essencialmente a PMEs. Ao nível do apoio ao colaborador, o vencimento mensal assegurado é idêntico em ambas as medidas, ou seja, os 100% da retribuição normal e líquida até 1.995 euros, mas a parcela efetivamente suportada pela empresa muda consoante o apoio à retoma ou layoff simplificado. Tendencialmente, a aplicação do layoff simplificado será mais vantajosa para as empresas, mas nos casos em que a quebra de faturação é superior aos 75%, ou seja, em que as empresas estão no patamar mais elevado da quebra de faturação para efeitos de apoio à retoma, o nível de apoio poderá não ser muito diferente, podendo até ser mais vantajoso em casos específicos no apoio à retoma, principalmente para pequenas e médias empresas. Quando falamos neste tipo de apoios, sabemos que nunca há medidas one fits all. Quais são os aspectos e contornos que as empresas devem ter em conta na hora de escolher o apoio que melhor se adequa à sua situação? Conforme falámos, existem bastantes especificidades associadas a uma e outra medida, pelo que é bastante elevado o número de variáveis a considerar para as empresas que tenham efetivamente a possibilidade de escolher por uma ou outra.
A destacar, diria que seria importante considerar a dimensão da empresa e do negócio, o número de trabalhadores abrangidos pela medida, o salário médio dos trabalhadores que serão abrangidos, a quebra de faturação apurada e ainda a redução do período normal de trabalho que é desejada para a aplicação da medida. Posto isto, apenas uma análise de casuística poderá permitir definir qual a melhor solução para cada empresa em específico. Não obstante, há que ter em atenção que o apoio à retoma, por definição, é apurado com base na quebra de faturação realizada no período anterior àquele em que é efetuado o pedido de apoio, o que significa que as empresas que estejam em dificuldade após o confinamento de 15 de janeiro podem não conseguir apurar uma quebra de faturação relevante com base em períodos anteriores e, portanto, não conseguir ter, à data do pedido, um apoio significativo face às necessidades de tesouraria que apresentam. Muito obrigado, Hugo. Este e outros conteúdos iguais são disponíveis em EasyTex e no Jornal Económico.